Vamos hoje, então, me chamaram para falar sobre essa criatura aí, reencarnação, processo educativo, e a questão aqui é o que é que vocês vão conhecer sobre isso. Eu posso dizer que cada facilitador traz seu estigma pessoal, né? Então, o meu estigma pessoal é de que o conteúdo aí da aula, ele saia de um conteúdo distante, para decorar, que a gente bota aqueles livros bonitinhos, e possa ser percebido, sentido, discutido, como um conteúdo inerente ao seu cotidiano e que você possa integrar ao seu cotidiano a partir do que você vá discutindo, revivendo, revendo. Então, esse é o estigma que eu trago enquanto facilitador no contexto de um estigma pessoal, de ter esse enfoque. A outra questão é que eu acho muito legal quando vocês participam, na hora que eu vou abrindo, vou perguntando, ou independente de quando vocês também já fazem as perguntas, para que a gente possa dar a aula o tom de vocês. Agora, algo que eu peço aqui é que, assim, alguém levantou e disse que minha camisa é vermelha, tá? Aí o outro do outro lado diz, eu discordo de fulano porque a camisa é verde. Então, aqui o espaço é aberto, para cada um colocar assim, como eu vejo. Então, alguém pode dizer, eu vejo a camisa como vermelho. E o outro dizer, eu vejo a camisa como verde. E não apontar que o outro está errado, porque, na realidade, os dois podem não estar errados, basta que haja daltonismo em um deles, e aí está justificado. E isso eu estou usando apenas como sinônimo para outras situações. Então, eu gosto, eu acho interessante vocês participarem. Lógico, como facilitador, cabe a mim dar um limite, porque senão a gente não consegue aí vencer o nosso percurso, mas eu gosto da participação, e eu só peço que a participação não se faça como forma de contestar o que o outro disse. O que o outro disse está dito, e o que você pensa, você pensa. Até porque eu gosto muito dessa casa, de maneira assim maravilhosa, por ela não trazer o dogma de querer que ninguém aqui seja espírita. Essa casa traz como seu princípio que as pessoas aqui possam se perceber espírito e se colocar vivendo como espírito, e não exatamente ser mais um marionete sob moldes, certo, comportamentais de conduta, alicerçado em uma doutrina religiosa, seja ela qual for. Nada contra quem assim é, mas me deixa livre essa casa ser assim. Então, a ideia é isso. Então, a gente conversar um pouco, tá compartilhando isso. E aí, por que é que isso para mim é importante? Porque quando se fala de evolução, a evolução não é eu seguir o catecismo dessa ou daquela doutrina. Evolução, para mim, é ampliação da consciência. E ampliar a consciência é, literalmente, em vez de usar apenas as minhas lentes para ver o mundo, me tornar um ser capaz de agregar a lente de vários outros para me ajudar a ver o mundo de uma maneira mais ampla, mais integrativa, menos discriminativa. E aí é com base nisso que eu faço aquela solicitação. Alguém vê de um jeito, deixa quem vê desse jeito, a pessoa descreve lá do outro. Durante as falas de vocês, eu devo pensar alguma coisa para, a partir do que eu penso, eu fazer uma ampliação. Em nenhum sentido a minha fala é no contexto de contestação. Se o for, eu digo claramente que é isso, tá? Para que vocês possam sentir à vontade, porque, na realidade, aqui nós temos pessoas que nunca leram nada sobre espiritismo, e temos pessoas aqui que já têm anos até dentro da casa espírita. Veio conhecer, saber como é que é a pegada aqui do Harmonia, e para adentrar também nos serviços da casa, é solicitado que a pessoa tenha experiência dentro do curso básico, e daí nos módulos subsequentes, para estar engajada também nessa pegada que a gente tem, nessa forma que nós temos aí de lidar, de interpretar, que de forma alguma contesta, certo, o que já está posto, que quando eu digo que já está posto é no nosso Pentateuco espírita. O que traz é a necessidade, como temos em qualquer leitura, de recontextualizar conforme o que está presente aqui e agora. Então, feito esse preâmbulo, né, vamos lá ao nosso feijão com arroz, já que somos baianos, e vamos precisar tocar o nosso negócio. Quando a gente fala, então, reencarnação, processo educativo, vocês pensam em quê? Um de cada vez, calma. Vocês pensam em quê?
Quando vocês forem falar, precisa levantar a mão e ela ou um dos monitores levarem aí o microfone, porque essa aula é transmitida, então para que as pessoas possam compartilhar também o que vocês estão aí pensando. Vamos lá, o que é que vocês pensam? Boa noite. A primeira coisa que vem na minha mente, desculpa, eu sou Mari, viu, gente? Vem na minha mente quando eu vejo essa frase é que, assim como nós humanos, né, encarnados, vamos à escola desde pequenininhos para conhecer, para evoluir nosso conhecimento, melhorar nossa intelectualidade aqui no plano terreno, a reencarnação tem esse papel de cada processo que a gente passa, a gente ter um novo aprendizado e, com isso, ir aumentando o nosso intelecto. Ok. Quem mais participa aí nos ajudando no entendimento do que é que seria aí o conteúdo dessa nossa passagem pelo tema hoje à noite? Não precisa fazer um discurso de enciclopédia, é só o que você pensa. Bora, vamos lá. Você quer falar? Você quer falar? Eu vi você levantando. Mas ninguém, rapaz. Cadê a galera da ala masculina? Ninguém. Nenhumzinho. Olha, as mulheres hoje estão em alta, viu? Vamos lá. Aliás, eu acho que elas sempre estão em alta. Vamos lá. Eu consigo resumir reencarnação em uma palavra: aprendizado constante. Aprendizado constante. Perfeito. O que mais? Olhe. Não diz que as mulheres estão em alta, continuam em alta, estarão sempre em alta? Vamos lá. Boa noite, Fernando. Olha, eu acho o seguinte, tudo que a gente passa nessa encarnação é para o nosso aprendizado. Então, os karmas, os dharmas que a gente vive, né, nessa encarnação, é para que a gente, quando evolua como espírito, como ser humano. Então, as experiências negativas não são castigos ou punições, mas são aprendizados, assim como as positivas, que são ótimas, né? Mas nem sempre é possível só ter experiência positiva. Então, ambas é para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque nós somos tão... qual é o nosso modelo cultural, né? Nosso modelo cultural é assim, tem uma competição, digamos que aqui tem umas 150 pessoas, o que chegou em primeiro lugar, ele é aclamado, né? Mas o que chegou no 150, certo? É como um insignificante. Só que ser ficante não é insigne. Estar aqui não depende de que nível cada um tenha. Porque a questão não é nível de ninguém. A questão é o movimento em que você se encontra ao estar aqui. Então, é o movimento de estar em busca das suas respostas. Isso que é fantástico. Então, o que é que acontece? Toda experiência é positiva. Não existe experiência negativa. A experiência só é negativa enquanto eu estou ignorante quanto ao seu verdadeiro sentido. Toda vez que eu me aproprio do sentido de uma experiência, ela sempre será positiva. Por quê? Porque nós somos seres incapazes de retroceder. Nós só podemos ir da onde estamos para mais adiante. E aí, uma frase linda que eu acho fantástica é: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma pequena não é porque ela é menor, não. Pequena pela ignorância. Apenas isso. Tá? Então, olhar para isso, mas veja que quando nós falamos isso, que parece tão lindo, né? As cabeças vão fazer assim, significa que eu preciso ter vergonha de dizer o que eu penso. Eu preciso ter vergonha de falar aquilo que se passou na minha cabeça como resultado daquilo com que eu interagi? Eu preciso ficar envergonhado, tímido? Pode até ser pelas questões psíquicas que nós temos. Contudo, se tudo vale a pena quando a alma não é pequena, participar é uma condição sine qua non. Se levarmos isso verdadeiramente a sério. Contudo, eu sempre falo nisso, que eu achava muito bonito as pessoas aqui falando, e às vezes, quando elas iam falando, né, eu ia me sentindo cada vez mais encurralado lá atrás, até eu estar estatalado, tipo aquelas ranzinhas de cidade interior. Porque parecia que o que estava aqui está lá em cima, e eu era um reles ser lá. Eu estou falando aqui, mas em qualquer outra casa religiosa, que eu perambulei por algumas ainda, e isso era interessante. Quando eu entendi o sentido de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena,
Tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Tudo isso mudou primeiro porque eu deixei de cobrar de quem está aqui na frente, seja quem for, qualquer coisa. Ele é apenas alguém que está a compartilhar comigo o seu pensar, a sua forma de interpretar, de lidar com os elementos. Eu que posso transformá-la ou transformá-lo em qualquer coisa. Mas ele é uma pessoa. E eu sou outra pessoa. E eu preciso reconhecer que tudo que é trazido é reflexo do próprio processo da pessoa. E que eu, enquanto pessoa, tenho também o meu processo. Então, a partir daí, somos pessoas se relacionando com pessoas dentro de um processo natural. De quê? Aprendizado. De um processo educativo. E aí, ganhamos, então, esse tom para nós olharmos para a encarnação. Contudo, quando eu digo para a encarnação, não estou falando em reencarnação, encarnação porque, às vezes, eu gosto muito da ideia do aqui e agora. Sem ficar viajando muito na maionese de quem eu fui, para onde não fui, de quem eu não fui. E olha que eu estou falando particularmente de um lugar que me é muito confortável. Porque vira e mexe, eu tenho vários flashes de outras experiências. Aí, lógico que pode se questionar. Velhinho, você é meio doido. Isso não foi realidade. Só que vamos entender o seguinte. Quando você vê uma pessoa com anorexia, aquela doença que a pessoa é muito magrinha, esquelética, e ela está de frente para um espelho, quem é que ela vê no espelho? Uma magrinha ou uma gordinha? Uma gordinha. Então, a realidade é o que está se passando aqui dentro. Então, é a minha realidade. Contudo, ter esses flashes dentro da minha realidade me dizem, justamente por causa deles, que a pergunta é, sim, e como estão as coisas aqui e agora? Por quê? Vocês leem um livro hoje, vão ler o mesmo livro daqui a um mês. O olhar muda. Por quê? Porque o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque as águas do rio passam, então nunca são as mesmas. E nós, enquanto ser humano, nós temos mudanças, nossas células morrem e se refazem. Os nossos pensamentos, ideias também vão se alterando a partir das experiências que vamos vivenciando. Então, o mesmo ser humano não entra no mesmo rio duas vezes. Então, para nós podermos estar abertos para essa flexibilidade que vai se chamar processo educativo. Quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não. É um processo educativo. E aí, porque segue uma trajetória, até ter uma conformação. Agora, o que é que acontece? Fernando vai estar buscando delinear esse processo com base na forma como ele enxerga, interpreta, lê os conteúdos que tem, e cada um de vocês da sua forma. Então, não existe um certo e um errado pleno. Existe uma melhor descrição ou enquadre a depender da contextualização que você está fazendo. Tá? Então, quando nós vamos olhar para isso, o que é que nós vamos poder rever? Uma das questões já está resolvida. Tá? Quando eu digo reencarnação como processo educativo, significa que reencarnação não é uma dúvida para mim. Isso já é um fato. E nós não vamos partir para a ideia de um fato a partir de fatos, certo? Esse livro, 20 casos de reencarnação, que é do nosso amigo Ian Stevenson, que ele teve várias obras publicadas dentro dessa mesma temática, a partir da análise de crianças com memórias de vidas anteriores, e que o tempo que distava ela da encarnação atual para as suas memórias tornou possível ir com elas a esses lugares e verificar os dados ali presentes, o que é que acontecia, trazendo dados extremamente interessantes e com um poder de tornar possível associar isso a essa possibilidade, de fato, da reencarnação. Mas não foi só o nosso amigo Ian Stevenson com esses casos aqui descritos, mas aqui no Brasil também o nosso amigo Hermínio, certo? Através do livro Reencarnação no Brasil. Então, a partir daí, reencarnação já é fato. Se reencarnação é fato, uma pergunta clara, lógica e básica é: e para que esse troço? Para que esse troço? E aí a pergunta que eu faço para vocês é: agora nós estamos melhor do que antes ou pior do que antes? Melhor? Quem acha que está pior?
Ninguém? Unanimidade? A galera diz que toda unanimidade é o quê? Hã? Ai, como burra sai baixinho. Tem alguém que possa defender o contrário dessa ideia? Joga aí. Se hoje está melhor do que ontem ou está pior, depende do ponto de vista de cada um, depende das circunstâncias em que cada pessoa vive e das oportunidades que ela tem. Pronto, olha que coisa maravilhosa. Se vamos entender a reencarnação como processo educativo, e eu terminei de dizer que não existe nenhum certo e um errado absoluto, por que é um processo educativo? Porque as respostas jamais serão sim ou não. Mas sempre tem uma pleiade de possibilidades, aonde eu posso estereotipar para um sim ou não, mas as possibilidades sempre são amplas. Diga. Boa noite, meu nome é Fernanda. A gente costuma dizer assim, como a gente está passando por alguns processos aqui, a gente costuma dizer assim, pelo menos eu, poxa, se eu estou passando por tudo isso agora, então coisa boa eu não fui, né? Então, a partir desse ponto de vista, eu penso que eu estou um pouquinho melhor, porque os processos são muitos. Acho que é isso. Rapaz, tem um filme lindo, chamado Meia-Noite em Paris. Quem não assistiu, assista. Uma das abordagens que o filme traz é essa história. Quem está vivendo agora acha que o passado era melhor. Lógico, quem está vivendo agora um momento de ganhos, acha que está maravilha. Então, um dos exemplos é as relações, certo? Interpessoais. As relações de casamento agora estão melhores ou piores do que antes? Lógico que eu já vou pegar a pegada da minha amiga, depende de que aspectos a gente analise, mas alguns vão dizer, hoje os casamentos não duram nada, e no passado duravam muito. E a única pergunta que eu faço para quem traz essa descrição das duas é, o que durava muito às custas de quê? Ou melhor, às custas de quem? Certo? De quem? Qual era a situação das mulheres dentro dessas relações? Tá? Então, é esse elemento que aí é importante. Para quê? O que é que eu estou descrevendo? Que ao olhar a reencarnação, ou seja, a sua vida, como um processo educativo, é preciso que você saia da cristalização de ver apenas em uma polaridade. Mas, Fernando, eu acho que é lindo, a gente aprende, é ótimo, sim. E justamente. Eu tive uma história com uma paciente que uma senhorinha já de seus 80 e alguns, e ela tem ciência cardíaca, desenvolveu ciência renal, internou-se, eu chego no leito para vê-la, a filha era espírita, e a velhinha já com um quadro avançado de doença. E aí eu, oi, como é que vai? Muito sorridente, conversava para caramba, certo? Com toda a limitação que a ciência cardíaca dava. E aí, oi, como é que a senhora está? E tudo de graça, ela está com um quadro grave, né? Ela fez, Eu digo, e aí? Quando chegar a hora, vai em paz? Em paz, não. Aquele assim, assim, certo? Eu digo, mas que história é essa desse assim, assim? Ela era casada, e essa pessoa, no início lá do relacionamento conjugal, ele atraiu de alguma forma. Uma dessas coisas, provavelmente cabeluda, né? Com a parenta, com alguém. E foi descoberto. Em virtude disso, então, ela viveu separação de corpos, algo que hoje a gente nem conhece o que é. Convivem na mesma casa, mas sem terem relações físicas junto, apenas convivem ali e cuidam dos filhos. Porque naquela época era um escândalo uma mulher que se separava. Primeiro porque mulher não se separava, o início era divorciada. E mulher divorciada e prostituta era quase como se fosse sinônimo. Certo? Então, o que é isso? Lógico que foi mudando de lá para cá, estou falando lá do passado. E ela, por ter toda essa necessidade de se colocar, não ficar como a dependente, se virou de várias formas para ter, de alguma forma, seu dinheiro, suas coisas, certo? Porque até a mulher trabalhar fora era visto como algo também negativo. E aí ela começou a contar a história dela, achei muito interessante, uma mulher desbravadora. E aí eu perguntei para ela, mas vem cá,
ela disse que estava mal por causa daquele assim, né? Vem cá. Se a senhora hoje pudesse fazer a seguinte escolha, ser aquela dondoca mimada com tudo que recebeu, e ser a pessoa que a senhora é hoje, com toda a sua perspicácia, autodeterminação, o que a senhora escolheria? E ela disse, lógico, meu filho, ser quem eu sou hoje. Eu digo que a senhora deve agradecer isso a quem? A quem? Aí ela disse, agora eu posso morrer em paz. Porque, na realidade, não é agradecer a ele, é aquilo que um dos colegas aqui falou. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando eu me desacorrento da pessoa, por dar sentido àquilo que eu vivenciei na relação com ela, porque aquilo me traz crescimento. Eu vou seguir o meu caminho e ela estará seguindo o caminho dela. Desacorrentado, eu estou livre. Toda vez que eu olho, eu lembro dela, e algo vem em minha cabeça de negativo, significa que eu estou igual àquele siamês, coladinho um no outro, mesmo que estejamos um no Japão e o outro aqui no Brasil. Então, há necessidade de termos esse olhar, porque aí as coisas começam a ganhar um outro sentido ao falar de processo educativo e ver, então, o porquê. O porquê reencarnar? Porque a gente só aprende na prática. Teoria é fácil. Fácil. É só ler, é só usar o nosso capacidade de raciocínio crítico, tá uma beleza. Agora, a questão toda é que a gente precisa estar fazendo isso, se questionando. Porque se eu não me questiono, eu digo assim, mas isso aqui é a quinta maravilha do mundo, tá? Então, por exemplo, quem gosta de uma lagosta, né, com um bom vinho branco, vá comer isso todo dia, no café da manhã, no almoço, no jantar. Tem uma hora que você já não suporta mais. Ou seja, há uma necessidade de nós irmos alternando e vivendo outras experiências sem congelar-se em algo específico. E aí, mais uma vez, essa necessidade de delineamento, e eu coloquei dessa forma, para entender que isso é a maneira apenas que eu estou utilizando para explicar, e não a definição de verdade plena, que vai trazer o quê? O que Kardec disse, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Casa com o que vocês falaram, certo? Casa com o que vocês disseram. E aí, quando eu disse que a gente fala, que aí diz, é lindo e tudo, mas na hora de viver é uma outra questão, porque entra o contexto emocional dentro do que nós estamos vivendo. E tal é a lei. Que lei é essa? É a lei que faz com que a vida tenha surgido lá na teoria do Big Bang e vá evoluindo progressivamente até hoje e continue de nós para mais adiante. E aí, o que é que eu trago? Se a reencarnação é um processo educativo, e é esse processo evolutivo de maneira contínua, e eu sinto elementos em mim que às vezes parece que me movem, né? Ou seja, a gente diz, olha, hoje eu vou acordar às 5h30 da manhã para fazer exercício físico. Quando dá 5h30 que o relógio toca, o que é que a gente faz? Vira para o lado, está com frio, está com isso, dá 1000 desculpas. Aí esses elementos é porque existe parte da consciência dizendo eu quero, existe outros elementos dizendo que eu não quero. Então, a necessidade de buscar olhar-se mais profundamente, porque o que é que nós terminamos por dizer quando nós dizemos que é um processo educativo, que desde o Big Bang até como nós estamos, foi um processo que fomos evoluindo. Quem foi evoluindo? Fomos criados inicialmente simples e ignorantes. Mas se a gente vai voltar lá para trás, começou com o que a gente chama de princípio espiritual e fluido cósmico universal. O princípio espiritual, ele tem como habilidade intrínseca coagular matéria na sua interação com o fluido cósmico universal. E, a partir daí, surge uma estrutura que vai evoluir ao ponto de alcançar a denominação de perispírito, que, a partir desse momento, ganha-se a denominação de espírito em vez de princípio espiritual. Em virtude do quê? De todas as experiências agregadas que dão a esse perispírito várias faculdades. Dentre elas, está na construção do perispírito o aparelho psíquico. Então,
a evolução é progressiva. E o que é que isso significa? Significa uma coisa bem simples. É que quanto mais questionamos, vamos descobrindo que nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Então, alguém que disse assim, ó, quando eu penso e eu olho e digo, o que é que está passando comigo hoje? Quem é que eu não era antes? Então, é simples, é perceber que, da mesma maneira que minha amiga disse assim, ó, tudo que vem é para a gente aprender. Então, o que é que ocorre? Quem é que era o ignorante que precisa aprender? Nós mesmos. Então, a partir daí, quando as coisas, os desafios aparecem na minha vida, quando as dificuldades aparecem na minha vida, como é que eu devo interpretá-las? Como é que vocês interpretam isso? Frente às suas dificuldades, aos problemas, porque aqui ninguém tem problema. Aqui todo mundo é evoluído, certo? Em casa, no relacionamento comum, uma maravilha, certo? Como é que vocês lidam quando estão cara a cara, peito a peito ali com o problema? Como é que vocês sentem isso? É o quê? É um castigo? Ó, daqui para ela o microfone, por favor. Aqui na frente, segunda fila, segunda cadeira. Boa noite, meu nome é Reine. Eu acredito que pelo próprio estado evolutivo que nós estejamos, que nós somos, na verdade, não estamos, a gente encara de forma muito emocional, de forma muito passiva. Tanto as dores quanto os amores, tanto as alegrias quanto as tristezas. Então, nós ainda estamos em construção. E essa construção, eu creio que é bastante emocional. Pronto, e aí então ela colocou a emoção no meio da história, porque nós falamos que somos seres racionais, né? E aí, como é que fica a razão e a emoção dentro desse processo educativo que vocês disseram que nós estamos? Olha, ali. Oi, boa noite, tudo bom? Eu sou a Renata. Eu acho que... Eu vou falar por mim, né? Eu, quando tenho um problema, normalmente, primeiro, eu vou com a emoção. Depois eu tento racionalizar e pensar que é para evolução e tal, mas... Bolo frito. Arranja outro microfone aí. Você está fritando bolinho ali. Melhor... Não, acho que parou. Não é você. Parou, né? Não. Aí, vai, de novo. Então, eu acho que, assim... Na verdade, desde que eu comecei a ter contato com o espiritismo, eu senti que, para mim, isso melhorou muito. Que aí eu comecei a pensar... Isso é um encosto, viu? Isso é o quê? É um encosto. Encosto fritadeira. É assim que... É isso. Eu comecei a pensar nas coisas como um processo de aprendizado, mas nem sempre é tão fácil assim. Às vezes, quando alguns problemas acontecem, não dá para pensar desse jeito. Acabou. Troque de microfone com ela. Já. Olha, teve uma coisa linda que você fez. Linda, assim, que me encanta. Você fez uma coisa fantástica, que se todos nós aqui aprendêssemos a fazer, mudaria o mundo. Uma coisa linda que você fez. Você fez, eu estou falando por mim. Você falou na primeira pessoa. E isso é que faz a grande diferença. Porque o que não falta aqui é discurso de que a gente tem que, a gente precisa, a gente isso. Sabe o que é falar em a gente? É terceirizar para outro algo que é responsabilidade e dever meu. Então, essa colocação, eu estou falando por mim e me colocando em primeira pessoa, abre as portas do psiquismo para ser capaz, de frente à dificuldade, como você falou assim, mas tem horas que é difícil assumir a responsabilidade de ver até onde dá conta e aonde não dá conta, dizer, foi assim. Então, processo educativo é isso. É isso. Porque quando eu me coloco nesse patamar, aí eu posso dizer que tudo que vem a mim tem um sentido. Alguém mais? Razão, emoção, dentro desse... Olha, ali, à sua direita. Hoje eu estou falando demais, vamos lá. Antes do espiritismo, eu
me compreendia assim muito como emoção, né? Tudo eu falava por emoção, eu chorava muito. Apesar de na aula passada eu ter me emocionado muito, mas hoje, durante, né, com o aprendizado do Espiritismo, eu compreendo a reencarnação como esse aprendizado constante que eu acabei de falar, e eu ajo mais pela emoção ou pela razão. E esse processo, ele não é simples, nunca vai ser simples, mas a gente consegue enxergar, né, todo esse processo contínuo de forma mais racionalizada. Obrigada. Uma coisa que eu acho lindo no uso da razão, quando se fala em razão, na realidade não é ter razão ou não ter razão, usar a razão ou não usar a razão, é como eu uso a razão. Se eu usar a razão para reprimir os meus impulsos, instintos, desejos e sentimentos, vai acontecer o quê? Como nós vemos, grandes religiosos descobertos em escândalos fantásticos, desde abuso, certo? Sexual, de dinheiro, do que você imaginar. Porque, na realidade, a razão deve ser utilizada como elemento para me auxiliar, não a reprimir, mas a reconhecer, a assumir e, a partir daí, transformar. Porque, sem ser através desse processo, não muda. Porque nós estamos acostumados a querer coisas mágicas. Quando Jesus tinha lá o seu projeto de fazer com que sua mensagem se estendesse além, ele precisava de alguém. E ele procurou justamente quem? Um perseguidor implacável. Ele não procurou os 12 discípulos que andou com ele, porque ele precisava que essa pessoa tivesse uma habilidade. As habilidades que o nosso amigo Saulo, que após o encontro com Jesus, foi convertido em Paulo. E o que é que eu digo convertido? É porque ele não se transformou apenas porque aquilo aconteceu. Tanto que ele dizia, faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Porque, se lembra que eu disse que não adianta reprimir, eu preciso transformar, e a transformação só acontece a partir do momento que eu vivencio aquilo na pele, na minha vida. Agora, o arcabouço de habilidades que ele tinha, como é extremamente valiosa por sua autodeterminação, perseverança, fez com que nós conhecemos hoje o que é o cristianismo, construído por Paulo. Certo? Alguém ali ia falar. Esse assunto de razão e emoção me fez refletir um pouco agora, porque quando começou a pandemia eu entrei num processo de me vitimizar. Então, as minhas atitudes, tanto profissional quanto relação familiar, foram muito assim emocionais, e eu passei a me vitimizar. Porém, nesse processo, eu não percebia o quanto eu tinha mudado o meu comportamento. Então, assim, eu não posso dizer que eu agi com razão em momento algum, porque foi só emoção. E aí o meu esposo começou a falar para mim. Cada vez que ele falava um ponto negativo, eu rebatia, eu não aceitava. E aí chegou um momento que eu já estava tão mal, que eu não estava nem conseguindo me olhar, porque eu mesmo não estava me suportando. E ele chegou para mim e conversou, você precisa fazer uma reflexão. Ele não frequenta a doutrina, mas é a opção dele, eu respeito, e ele respeita a minha. E daí eu comecei a perceber que eu precisava dar um passo para mudar. Então, voltei para o centro, essa casa me acolheu esse ano, e eu estou começando a ter um pouco de razão na minha forma de agir. Por quê? Porque hoje mesmo dirigindo, o cara me fecha o emocional de esse pé, sabe, pé de isopor, me fechou, e eu fico brava. Aí depois eu digo, calma, rapaz, você tá no processo, você precisa se controlar. Então, assim, eu percebo que eu estou nessa mudança, e não vou dizer que eu sou uma pessoa racional, porque eu não sou, eu explodo, mas depois eu respiro e peço desculpa. Mas isso é muito difícil, não é fácil, não. Coisa linda, ouvir as pessoas assumindo as suas dificuldades.
Porque sem assumir as nossas dificuldades, não vamos para lugar nenhum. Mas eu vou lhe dar um outro, como é que se diz? Que diz que se fosse bom não vendia. Conselho. Seja uma boa espírita. Quando lhe fecharem, você vai dizer que Deus lhe deu o dobro do que você me deseja. Só que, literalmente, o cara que lhe fechou não lhe desejou nada. Na realidade, é mais algum atordoado que aí, andando com a cabeça quente, com 1000 coisas, você foi apenas alguém no caminho, que ele nem sequer lhe viu, certo? Eu estou falando isso para brincar com essa coisa que a gente termina fazendo isso. Mas diga aí, minha amiga. Boa noite, meu nome é Marilda, e desde o início que a gente começou a falar sobre o processo de reencarnação, eu venho construindo, e quase todas as palavras que foram ditas aqui foram um resumo de tudo que eu penso, cada um no seu pedacinho. E nesse ponto de razão e emoção, me levou logo no ponto de onde eu percebi realmente que a doutrina espírita fazia muito parte de minha vida, que foi há 11 anos atrás, que um episódio familiar de uma pessoa amada que fez com que a gente abrisse a visão em 5 meses, enquanto ela estava no final, né, do seu projeto aqui. No primeiro dia que eu percebi que ela entubou e no processo, né, eu cheguei em casa e a emoção que a gente não controlava, parecia que o mundo tinha acabado. Eu quero só, como a emoção e a razão vai mudando. E nesse processo de ela entubada, que a gente quase não aguentou, que foi a primeira parte, uma semana depois, ela tinha destubado, e aí começou a ter desconforto. O nosso medo de perdê-la já começou a ver o entubar como forma de salvação. Então, a gente não mais entrou em desespero, a gente pedia. Depois veio outros processos piorando, como parte renal, aí a gente caía de novo. Depois a gente chegava, depois de uma semana, ela estava inchada, a gente já pedia novamente para fazer aquilo. Então, essa razão e emoção foi me fazendo, hoje em dia, ter um pensamento totalmente diferente e me atraiu aquilo para a minha evolução. Meu pensamento de 10 anos atrás, com certeza, foi sendo modificado com as dores, e depois ela me dizia que aquilo não era dor ali, ele estava fazendo bem para ela, entendeu? Então, é isso que me remete à razão e emoção. Ok. Eu vou segurar um pouquinho só para a gente poder dar uma caminhada, daqui a pouco eu abro aqui de novo. Olha só. É um processo agregativo? Precisa olhar para dentro? Precisa. Veja que quando tocamos no tema razão e emoção, como isso agora deu essa, certo? Fervilhou mais e pôde falar. Porque isso é o quê? É a nossa briga do dia a dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é que está por trás disso antes de abrir de novo. Veja só. Então, é um processo educativo, precisamos nos questionar e nos olhar mais interiormente. Agora, alguém pode ler isso aí para mim? Eu vi o dedo dele levantado, antes dele levantar, foi o dedo perispiritual. Bom, eu sou Eduardo, boa noite. Vou ler aqui. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Legal isso, né? Então, ou seja, o que é isso? São automatismos psíquicos. Ou seja, mecanismos que acontecem interiormente no nosso psiquismo, que nós não conhecemos, mas funciona muito bem. Então, aí vai estar a base desse conflito razão e emoção, por causa dos nossos protocolos psíquicos. Como esses protocolos são estabelecidos e a gente vai aí caminhando juntamente com ele. E aí, veja só, sempre que o elemento que esteve presente na encarnação anterior surgir na encarnação seguinte, a memória é ativada, fazendo emergir o mesmo comportamento ou um similar. E tais memórias se distinguem de lembranças imaginadas por estas serem impotentes para gerar atitudes conscientes. O que é que a gente está colocando? De uma encarnação para outra. Como é que o nosso psiquismo armazena as nossas experiências a partir do conteúdo afetivo, emocional relacionado a cada uma dessas vivências que nós tínhamos passado? Então, nós funcionamos movidos pela emoção. A emoção nos move. Agora, razão e emoção são os dois pratos da mesma balança que nos ajuda a nos conduzir, certo? Na trajetória do viver. Agora, aonde os dois não são opostos, porque é isso que a gente tende a ver como tal.
E veja só, então, aquilo que eu estou, certo, na encarnação presente pode ter sido ativado por algo da encarnação anterior, que ele ficou, por similaridade de conteúdo, aparece. E aí, o que é que eu quero entender? Nós somos, então, influenciados pelos outros personagens que já vivemos em outras vidas. Mas, além desses personagens, as pessoas que estão ao nosso redor também nos influenciam? Se lembra que para aquilo vir à tona precisava de um conteúdo interno? Então, quando eu estou aqui em um encontro com minha amiga ou com meu amigo, e algo me toca, quer seja como repulsão ou como atração, significa que isso está tocando em elementos meus que já existem cá dentro. Que aí cria essa tanta afinidade como repulsão ou outros sentimentos que possam navegar por aí. Por quê? Porque é assim que nós vamos, nosso psiquismo catalogando e arrumando-se internamente. E isso é importante, porque se então existe com meus conteúdos, existe com os encarnados ao meu redor, porque é isso que acontece, quando nós estamos falando agora dos desencarnados, o que é que então me faz com que tenha uma certa similaridade com as 3 pessoas que estão aqui? 3 estrupiados. A mesma coisa. Porque a relação sempre é de pessoa a pessoa. A diferença é que essas pessoas estão sem um corpo físico. Então, 3 pessoas que eu estou colocando aqui, eu disse 3 estrupiados, estão em relação comigo. Em virtude de quê? Conteúdos meus, conteúdos dele, que tem uma certa similaridade, por isso nos conecta. Qual a conexão que eu faço entre eu e os 3 estrupiados? É mais um estrupiado, junto com os outros. Estrupiado pela ignorância, que começa a despertar cada vez que precisa entender que é apenas a minha lente. Se eu não for capaz de conter a lente que eles me trazem, o que vocês me trazem, isso simplesmente mostra quanto mais ignorante eu sou. Porque quanto mais você tem esse olhar abrangente, você é capaz de compreender, de integrar os outros. Alguém que fez isso de maneira brilhante foi o nosso amigo Jesus Nazareno. Foram procurar ele, né? Estava lá falando com o povo. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí procurando. Ele fez, aqui estão, meus irmãos. Então, essa capacidade de poder integrar, de poder não discriminar o outro, mas compreender o processo do outro, é primordial, porque agora, a partir daí, da mesma maneira que eu digo que a minha relação, ou com ele, ou com ela, dentro dessas polaridades, tem a ver com os meus conteúdos, significa que com os desencarnados, idem. Então, a reencarnação é um processo educativo, porque faz com que, nas inter-relações estabelecidas, seja com encarnados ou desencarnados, os meus elementos, que ainda precisam de burilamento, estarão ali evidenciados. Ou os meus conteúdos, que são habilidades agora, que já se estruturaram, eles me possibilitam uma relação mais estruturante. E aí, o que é que nós vamos ver? Processo educativo. Então, as indagações que me trouxeram foram: as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um? E aí eu volto para quem iria falar alguma coisa sobre ação e emoção, mas a égide que eu quero agora é livre-arbítrio no lidar com ação e emoção. Boa noite. Meu nome é Giovanete. Falando sobre a reencarnação, que você tinha citado, de reconhecer o lugar, quando eu fui para a Dinamarca, é como se eu já conhecesse o lugar. E eu dava detalhes do lugar, como se ali já estivesse. E aí eu fui para uma praça e eu falei, poxa, aqui cabia uma árvore. Aí a pessoa que estava comigo falou, mas aqui existia uma árvore. E eu fiquei assim, muito assim, emocionada, como se eu conhecesse o mesmo lugar. Realmente, é como se eu tivesse conhecido mesmo. O segundo ponto é que eu não sou o que eu fui ontem. Eu sou uma pessoa, hoje, completamente diferente por essa tomada de consciência. Antes eu julgava, como eu era muito mental, eu julgava muitas pessoas. Hoje não. Hoje eu acho que cada um está no seu caminho. Como você falou, é a lente, né? Cada um olha de um jeito aquilo que você é internamente. Então, eu olho de um jeito, a pessoa olha do outro, então eu não posso julgar aquela pessoa. Então, hoje é um amadurecimento, então eu não sou o que eu fui ontem.
Hoje eu sou aquilo que eu aprendi e que eu estou trabalhando numa consciência. O terceiro ponto é, tem um livro, tem livro e tem um filme na Netflix, que é Razão e Sensibilidade. Fala todo esse mecanismo mesmo do jeito de ser de cada um, e no final é um aprendizado assim fantástico, tanto com a pessoa que tem a razão, são duas mulheres, duas irmãs, uma que tem a razão e outra que tem a sensibilidade, e você começa a entender você mesmo. Então, é um livro muito bom e um filme muito bom, Razão e Sensibilidade. Obrigada. Eu conheço esse filme, é bem interessante, mas tinha um rapaz que levantou a mão. Como é o primeiro homem a levantar para falar, independente do meu amigo aqui que leu, certo? Vamos lá, Tiago. Boa noite. Fernando, interessante essa questão da razão e da emoção, né? Porque olha como é diferente falar obrigado e sentir gratidão, de falar que ama e sentir amor, né? É uma coisa muito, muito diferente. Mas uma coisa, a razão e a emoção estão sempre ali, né? Numa certa briga, entre aspas. E assim, eu depois, há uns 3 anos, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a perceber, assim, me perceber um pouco mais também nessa questão da razão e da emoção, no seguinte sentido: eu compreendi que o meu dia era como se fosse uma linha de equilíbrio e que durante o decorrer do dia eu tinha momentos que tiravam esse equilíbrio, causavam emoções, né? Ou boas ou ruins, né? Então, eu precisava começar a perceber esses momentos, né? A perceber que eu estava num momento de desequilíbrio nesses momentos. E quais eram esses momentos? Uma questão de trabalho que acontecia, minha filha que fazia alguma coisa que me desagradava, ou alguma discussão com minha mãe ou com minha namorada. Esses momentos me tiravam daquela linha do equilíbrio, né? E aí eu precisei começar a me observar e conseguir tomar atitude, né, durante o momento que aquilo acontecia, né? Por quê? Porque se eu me deixasse levar por aquela emoção, eu iria ser agressivo, ou ser ciumento, ou ser injusto. Então, eu ia cometer alguma coisa com base na emoção. E aí, quando eu comecei a me observar, eu consegui atuar antes que a emoção dominasse a minha ação, né? E aí que a gente entra na questão do livre-arbítrio, porque, para mim, eu consegui me enxergar que liberdade é ter esse poder de escolha no momento que a ação acontece e que eu posso escolher como agir. Então, pegando o gancho do que ele fala, você lembra que foi o que estávamos, então, colocando? Que é preciso que eu perceba, reconheça, assuma, para que, a partir daí, eu possa traçar uma estratégia, traçar uma estratégia, criar aí uma possibilidade de lidar com aquilo. Então, para ter livre-arbítrio, eu preciso responder a o que está me comandando. E como foi aí dito que as nossas emoções que nós vivemos nos nossos processos reencarnatórios enquanto personagem vão se armazenando no psiquismo e podem ser ativadas por similitude. Então, ou seja, eu posso ser ativado em uma reação pautada em conteúdos internos e que eu não lembro daquela encarnação. Então, é preciso que eu esteja me permitindo me perceber, para que eu possa, me percebendo, precise assumir, como a nossa amiga ali que falou que precisou, o marido falando, ela teve que assumir o que estava ocorrendo, para, a partir daí, traçar uma proposta de mudança e poder, então, me dizer usuário do livre-arbítrio. Porque só dessa forma eu posso dizer que as ações sejam regidas pelo livre-arbítrio. Agora, veja que no momento que eu estou falando que é regida pelo livre-arbítrio, esses elementos que me comandam, eu preciso cada vez mais ter interação com eles e entender aquilo que eu tinha dito no início. Usar o racional não é reprimir, é aprender a educar. Agora, deixa eu pegar um segundo ponto que eu abro de novo com vocês. Toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas?
Quando nós vamos falar, então, sobre razão e emoção, se enquadra também dentro disso? E como? Porque já que somos movidos por esses dois elementos, né? Então, se a gente entende o que eu daria como respostas para isso aqui. Agora, quando eu digo ação e reação, exatamente é o quê? Deu um tapa, levou outro. Minha mão pecou, eu amputo minha mão. Meu olho pecou, eu amputo o olho. Eu abortei na encarnação passada, aí essa reencarnação eu venho infértil. O que é isso? Ação e reação. Como é que entenderíamos isso dentro do que vocês foram veiculando aqui, de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, que a gente aprende com tudo que acontece? Então, qual é o olhar sobre ação e reação agora que pode ser colocado, dando essa amplitude, em vez de nos obliterar na visão de um Deus que é banqueiro, que a gente está aqui resgatando, que a gente está aqui pagando pelo que fez? Então, como poderíamos olhar agora ação e reação dentro de um espectro que não entre exatamente nessas polaridades? De toma lá, dá cá, a mesma coisa. Boa noite, meu nome é Andréa. Eu achei interessante essa questão quando se abordou sobre, diante de uma situação, a ação e a emoção. Elas não são antagônicas, elas são duas coisas que vão lhe mover para você buscar um equilíbrio diante daquilo que surgiu, vamos dizer, um problema. E essa questão que você disse, pagar na mesma moeda, né, a lei de Talião, o que, na verdade, eu acho que a gente busca nesse processo? É o equilíbrio, porque não é dizer que a emoção também é ruim, a emoção também move muitas coisas boas. É o equilíbrio da razão e emoção. E, diante daquele processo, como nós vamos nos comportar nesse equilíbrio para o nosso crescimento pessoal? Porque, às vezes, nós fazemos muitas ações como se fosse para justificar o outro, para justificar um comportamento à sociedade. E aí vem a questão do perdão. Por que a gente perdoa? Para que nós fiquemos melhor. Não pelo outro, nem pelo outro, mas para a gente mesmo. Esse crescimento evolutivo. Agora, eu tenho alguns questionamentos que eu não sei se é o momento, porque são minhas dúvidas. Esse processo educativo de reencarnação, ele é ditado pela própria necessidade individual ou é um processo impositivo do espírito? E em que momento esse processo de reencarnação, se existe uma finalização? Essas são questões que eu não sei se é o momento, mas são questionamentos que eu sempre tive. Vamos ver se eles vão sendo respondidos aqui no nosso navegar, mas uma coisa eu queria trazer, quando falamos aí de ação e reação. Vocês disseram que tudo que vem a vocês tem a ver com o que vocês precisam de aprendizado. Eu vejo a ideia de ação e reação dentro dessa ótica. Eu atraio a mim tudo aquilo que é necessário para que eu possa transladar da ignorância ao saber e à sabedoria. Quando eu consigo fazer isso, eu integro aquela habilidade que estava ali em condições embrionárias. E aí eu integro isso agora de uma forma mais amadurecida. E acabou. Vamos me responder uma coisa. Eu, há 2 séculos passados, né, fui pai. E era um excelente pai. Se eu agora for um pai igual ao que eu fui há 2 séculos atrás, eu seria um excelente pai? Não. Porque os moldes do que seria o excelente pai muda com as mudanças culturais, com o avanço de todas as coisas. Então, o que acontece? Vamos entender que o ciclo evolutivo é uma espiral ascendente. Cada vez que nós passamos dentro daquele mesmo contexto, somos elevados mais um pouco e aquilo vai até onde... Olha, eu gosto de usar um exemplo. Tem uma criatura, que eu gosto muito dele, que disse assim, se vocês tiverem fé, você pode fazer mais do que o que eu fiz. E a gente já diz que ele é a luz que temos que enxergar no fim do túnel. Se ele diz que não tem fim de túnel, que ainda tem mais coisa para adiante, significa que isso é um processo contínuo.
Quem disse isso foi Jesus, quando ele estava aqui conosco, e então se colocando não como o fim, não como o divino, mas como o humano no seu processo de evolução. Tá? Agora, a outra coisa é, a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros para o espírito? O que é que vocês acham? Responda. Calma, eu tinha pensado no anterior, peraí. Oi. Eu acho todas essas perguntas, assim, são muito difíceis para a gente responder na nossa condição hoje, né? Tipo, pelo menos para mim, responder. Eu gostei muito de uma aula que a gente teve aqui, não lembro o número, mas porque eu sou esquecida, mas que o professor estava falando justamente isso, que às vezes as respostas a gente não tem, porque a gente ainda não chegou no grau de evolução necessário para responder, tipo, a gente como humanidade. Então, eu acho que toda ação que eu possa ter na minha vida não vai ter uma ação igual a física fala, né? De mesmo valor, não sei o quê, vetor oposto, igualzinha. Eu acho que uma ação que eu tenha hoje pode ter uma reação, por exemplo, em você que está aqui, uma reação diferente em você, uma reação diferente nos meus pais, e assim vai. E influenciadas pelas nossas vidas passadas, pelas nossas experiências aqui, por outras ações que foram cometidas. Então, eu acho que seria, na minha opinião, uma forma meio simplista de falar, né? Eu fiz hoje, quem estava falando, tipo, eu cometi um aborto, vim infértil. Seria, na minha opinião, mais fácil, assim, né? Tipo, muito lógico. Eu acho que não é assim. É muito uma questão de por que aconteceu daquele jeito, o que eu teria que fazer para superar isso, como espírito e também como comunidade, né? Enfim, eu acho que todo mundo parte de um todo. Uma coisa interessante com isso é porque a gente às vezes se pergunta o porquê, né? E dentro do que vocês disseram, a pergunta não seria o porquê, a pergunta seria para quê? Aí o para quê é libertador, o porquê ele termina nos cristalizando na busca de uma resposta que seja plena e não conseguimos essa resposta plena. E quando vamos olhar para o sentido, aí é algo que nos mobiliza a uma atitude frente à nossa vida. Agora, a última pergunta, acho que meu amigo ia falar, não foi? Não? Vamos lá. A vida na Terra, da forma que é vivida, implicará em penas e gozos futuros para o espírito? O silêncio quer dizer sim, não, talvez. Agora, a questão para mim que está nessa pergunta é o como é vivida. Se eu gosto daqueles cabelão, alguém pode achar que viver com esse cabelão não é um viver bem. Os Rastafari, né? Acha que não é viver bem. Eu posso achar que eu sou... porque as caracterizações de gênero agora são tão amplas como o número de pessoas, né? Mas digamos que eu coloque como pansexual. Para mim, é um como viver que está legal, mas para outro, isso pode ser um absurdo. Então, na realidade, ao dizer que vai ter penas e gozos, eu estou, às vezes, me atrelando a essa condição. Se eu faço isso, eu vou ter pena. Se eu faço aquilo, eu vou ter gozo. Agora é o seguinte, quem aqui não passou por situações que achava que aquilo era, digamos, o fim da vida? Que aquilo ia acabar com tudo o que queria. E depois que passou, disse, rapaz, ainda bem que aquilo aconteceu. Então, essa ideia de poder definir o que é uma coisa ou outra, ou utilizar essas coisas para tentar explicar, fulano veio com tal problema. É porque na vida passada foi isso ou não foi aquilo. Uma existência, não dá nem para a gente comparar. É como você passar uma noite com alguém numa boate e querer falar sobre essa pessoa. Tá? Então, é muito curto. E quando eu gosto de olhar dessa forma muito curta, é para eu não me amarrar a isso, no sentido de achar que tem que ser assim. Não. 3 criaturas na Primeira Guerra Mundial, 3 soldados. Participaram naquela época na base da baioneta da espada, né? Fizeram as miserinhas lá, que matavam o outro, entravam em cidade, estupravam pessoas, e aí estão no mundo espiritual, vão retornar. Né? E aí, na hora de retornar,
O que é que um diz? Eu vou vir todo estrupiado, não vou conseguir nem nascer direito. O outro diz, não, isso é pouco. Eu vou vir bem, mas quando eu tiver uns 3 anos eu vou cair, vou ter um traumatismo cerebral e passar 15 anos na cama até morrer. Certo? E o outro fica calado, reencarna. Aí o primeiro morre, o segundo morre. Depois, sim, cadê fulano? Quando olham lá para baixo, foi o que fulano fez? Fulano veio para ser médico e foi para os Médicos Sem Fronteiras, que era lá no passado. Ele escolheu como forma de lidar, resgatar vidas que ele também tirou. Então, a escolha de transformar a experiência de aprendizado em sofrimento é sua. É você que faz isso. Então, quando nós vamos olhar agora para isso e buscar entender planejamentos das reencarnações, sim. Quanto mais ignorante, mais o planejamento é absurdo. Quanto mais consciente do próprio processo, ele é mais leve. E quem está falando isso é você, Fernando. Eu estou parafraseando um outro cara que eu acho legal, que disse assim, segue-me. E será tranquilo. Perguntaram a ele por quê? Porque ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas nós não aprendemos isso ainda. E nós, por não aprendermos, carregamos a culpa em vez de carregar a responsabilidade. Boa noite, Fernanda. Boa Meu nome é noite. Paola. Eu não sei se está muito linkado com isso, assim, mas eu vivo mais ou menos um processo desse. Há mais ou menos uns 3 anos, minha vida mudou de ponta cabeça. Mas não para o lado, assim, digamos, positivo. Muitas coisas deram errado. Até o nível que eu imaginei que não fosse dar. E deu errado. Esse processo teve a interferência de várias pessoas. Estou meio nervosa. Então, eu converso muito com minha mãe, porque eu moro com minha mãe hoje, eu fui casada, me separei, moro com minha mãe. E, uma certa feita, eu questionei para... Eu sempre jogava a culpa e disse assim, poxa, fulano fez isso comigo e ele está bem. E eu estou aqui. Fulana fez isso comigo, me prejudicou no trabalho e ela está bem, e eu estou aqui. E aí, um dia, eu conversando com minha mãe, depois de muito refletir, porque eu sempre fui adepta da doutrina espírita, né? Só que, nesse momento, parece que você esquece tudo, porque você está passando por aquilo. E eu cheguei para minha mãe e disse para minha mãe assim... Só eu não, quem passou foi você. Então, eu cheguei para minha mãe e disse assim, minha mãe, sabe o que eu entendi nesse processo todo? Que não importa se fulano está bem, se fulano está mal, se fulano fez comigo, se fulano não... É o meu aprendizado. Quem tem que aprender nesse processo todo sou eu. Então, a partir de agora, sou eu que tenho que olhar para mim. Né? O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? E parar de ficar olhando para quem foi que fez para mim. Não sei se fulano está feliz de verdade. Não sei se fulano foi feliz com o que fez comigo. Mas o processo de aprendizado é meu, não é de fulano. Então, não tenho que olhar para o fulano. Eu tenho que olhar agora para mim. Aí eu passei a olhar para mim. E esquecer fulanos. Tem uma pessoa que fez uma frase linda. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Sabe o que é a espada? A espada é o elemento que me separa do outro, que me faz me desacorrentar do outro. A espada é o que diz que eu tenho que perceber que o que eu vivo está em mim. E isso é libertador. Então, é o valor da experiência. Aí, quando eu brinquei, disse assim, é você, não sou eu. Né? É porque é libertador para você, de fato. O outro que esteja ao seu lado até concorda, acha, mas não consegue ser a mesma coisa. Por quê? Porque é algo que está movendo, como você ficou um pouco nervosa para falar, né? Então, na realidade, núcleos psíquicos foram reativados e foram mexidos. Por quê? Você lembra que eu botei aqui a imagem dessa velhinha? Com as mãos no rosto? Somos nós, com a vergonha, com a culpa. E aí, de onde é que isso vem? Exatamente dos nossos estigmas. Então, o estigma de ser a vítima. Então, na escola eu sou a vítima, em casa eu sou a vítima, no trabalho eu sou a vítima. O estigma de ser o grande herói. Tudo que aparece, eu tenho que estar na frente. Eu sou o salvador da pátria. O estigma de ser aquela que cuida de todo mundo. Então, ela cuida do pai, cuida da mãe, cuida do filho, cuida do gato, cuida do cachorro, só não cuida de si mesma.
Então, alguns estigmas estão aí presentes e precisamos identificá-los. Porque o que são estigmas? Coisas negativas? Não. Aspectos que nos marcam a existência, tanto do ponto de vista positivo como negativo enquanto a sua instauração. Lógico, tudo que se pode tirar dele é positivo, porque é um aprendizado. Mas quando então começamos a olhar a partir disso aqui, a ideia do processo educativo nos coloca frente a frente com nossos complexos e repetição de padrões. Como minha amiga disse, fulano fez, fulano isso, fulano está bem. A gente repete um padrão até que a gente entre em contato com um elemento que dissolva esse núcleo e, a partir daí, a gente ganha liberdade. Boa noite. Eu só queria complementar o que aquela moça falou, que quando eu li o livro agora, que a gente está seguindo, falou assim, né, que a gente tem como escolher, né, a nossa próxima reencarnação. E eu pensei muito, assim, às vezes a gente escolhe as coisas e, claro que a gente não lembra aqui, mas, assim, tudo que ela passou, eu acredito que ela escolheu, entendeu? Então, eu acho que, assim, é muito a gente também entender que tudo que nós passamos, todas as provações que nós passamos, tudo isso foi nós mesmos que escolhemos e que nada que a gente está passando é porque a gente não vai conseguir passar, porque tudo que o nosso espírito está passando é porque ele tem total força, tem como passar por aquilo. E aquilo é um ensinamento que, aos poucos, você vai entendendo e vendo isso como algo positivo para a sua vida. Claro que demora, nem sempre você vai aprender na hora, às vezes você só vai aprender quando você voltar de novo. Mas eu consigo ver muito que todos esses perrengues são para que a gente aprenda, é um ensinamento. Quando eu achei que o tema razão e emoção mexeram vocês como um todo, porque quando a gente fala nesse processo, a diferença é eu falar razão e a outra coisa é eu sentir. Eu, até ter a ponta dos dedos amputados, eu não entendia que vai-se os anéis e ficam os dedos. Eu entendi que vai um pedaço dos dedos e fica outra coisa essencial. Por quê? Justamente, nós atraímos para nós experiências que são necessárias. Só que veja uma coisa, nós somos conscientes das nossas escolhas, mas nós quem? Nós espíritos. O personagem não está consciente disso, porque nós passamos sobre o véu do esquecimento, não lembramos lá das outras coisas exatamente como estão, mas tem aqueles núcleos que reverberam em nós. Mas, enquanto espírito, o que é que eu programo? Essa programação não é 2 mais 2 é 4, não. Tudo aquilo que são núcleos em mim, que ainda estão precisando de maior harmonia e estruturação, é o que mais vai reverberar, certo? Aí, em nível vibracional, o meu perispírito. E que vai, então, induzir, inclusive, alterações genéticas que poderiam não estar presentes na conjunção dos alelos paterno e materno e aparecem ali pela interferência perispiritual naquele contexto, gerando, então, predisposições a doenças que não seriam inicialmente originárias da conjunção dos pais e mães, por um mecanismo chamado de crossing over, que é uma alteração que existe em uma das fases aí da multiplicação celular, que nós explicamos com base nisso a questão que o espírito atrai a si aquilo que ele precisa. Só que o espírito ele vai aprender a experiência a partir da vivência do personagem. Então, aqui é Fernando. No dia que Fernando bater as botas, Bia perdeu o pai dela. O pai de Bia é Fernando. Quando eu desencarnar do outro lado, eu vou assumir outro personagem. Por que outro personagem? Porque a realidade é outra. As coisas com que eu vou estar em contato é outro. E o Fernando que eu fui nessa encarnação será mais um constitutivo interno no meu psiquismo, como já foi Joana, Lolita, Zequinha, que eu também já fui.
Então, muda. Agora, se eu tiver cristalizado em experiências vividas, por exemplo, que eu brinquei aqui com os dois, ela que me traiu, ou ele que era meu sócio, né, e tomou a empresa, e eu fui à falência por isso, eu posso ficar preso no mesma visão de personagem. Por quê? Porque eu ainda tenho laços afetivo-emocionais de vingança, de ódio, e isso me atrela àquela constelação de elementos que descrevem uma fatia daquela personalidade ali assumida naquele personagem vivido. Quando eu desperto, saio dessa história, que a gente chama de monoideia, eu passo o quê? A assumir-me dentro daquele novo contexto de configuração. Então, um novo personagem. Esse personagem, ele vive a história, quer seja encarnado com o corpo, ou ao estar desencarnado na erraticidade, e através das relações interpessoais, as questões que são aí que necessitam ainda de um aprimoramento, ou, de o contrário, de desabrochar na experiência, elas aparecem nas relações, e aí, através disso, o espírito vai aí aprendendo. Então, para quando a gente, às vezes, lembrar, que diz, não, mas eu escolhi, aí a gente vai dizer, não, mas eu não escolhi, não. Por quê? Porque eu não lembro de ter escolhido isso, eu não ia escolher ficar cotó, tá? Então, na realidade, é que eu atraio essa experiência, essa atração que vamos colocar como um contexto aí de planejamento, que é, então, pelo mesmo pulso do viver, e quanto mais eu estou desperto, aí sim, eu consigo fazer determinadas escolhas. Mas a maioria de nós ainda não está nesse contexto, não. A gente está ainda vivendo sem sequer, nessa encarnação, reconhecer os nossos conteúdos psíquicos, o quanto eles influenciam na nossa conduta e como utilizar do livre-arbítrio a partir da consciência desses aspectos para, então, transformá-los, em vez de querer reprimi-los. Cadê? Então, velhinha linda, né? Um complexo só pode ser superado se for vivido em sua plenitude. Se a gente olhar o relato da nossa amiga ali, ela se emociona, ela se toca quando ela fala, porque isso nela é algo vicejante ainda, que está ali. Então, ela vive isso em plenitude. E aí, o que é que nós vamos entender? Que, se quisermos nos desenvolver melhor, devemos atrair para nós e beber, até a última gota, aquilo que, por causa dos nossos complexos, mantivemos aonde? À distância. Então, se eu quero me desenvolver, é isso que eu preciso trazer para mim, lidar com aquilo, para que aquilo se dissolva e eu possa seguir em frente. Se não, 40 anos depois de me separar de minha amiga, quando ela passa, eu digo, oh, que molezinha. Significa que eu estou o quê? 40 anos sem viver nem conviver, mas amarrado igualmente como antes estava. Boa noite. O planejamento reencarnatório, assim como o livre-arbítrio, pelo que foi passado, ele é individual. É isso, minha dúvida é essa. Ele é 100% individual, como nós aqui temos a lente, excelente exemplo que você falou. Lá, após, também teremos a influência externas para podermos planejar nossa reencarnação? Se entendermos que nosso planejamento é feito normalmente a partir das nossas necessidades, então entra num certo automatismo, e só vamos, de fato, poder definir um planejamento como uma escolha direta, não apenas dentro do automatismo, quando estamos despertos para esses aspectos que contemplam o nosso psiquismo, porque encarnado ou desencarnado o aparelho psíquico persiste, porque ele existe no perispírito e não no cérebro físico, aí sim vamos poder fazer algumas escolhas nesse sentido. Porque sempre estaremos sendo influenciados a partir de nossos conteúdos internos e daquilo que nós estamos vivendo nas inter-relações, seja encarnado ou desencarnado. Eu de novo. Eu entendi. Nesse processo todo, é como você falou, você não escolheu vir e perder os dedos. Nesse processo da nossa reencarnação, mesmo que a gente venha com uma programação que determine, eu vou morrer de tal forma, porque na outra vida eu fiz tal coisa. Então, vou morrer de forma parecida pelo cometido antes. Porém, como eu tenho livre-arbítrio, durante o meu processo reencarnatório, eu posso desenvolver habilidades e fazer coisas benéficas para que isso não aconteça de forma tão brusca, tipo assim, minimizando um pouco
ou resgatando um pouco essa culpa que eu tive anteriormente, ou eu tenho que realmente passar por aquilo? Eu só tiro a ideia de resgate. Toda vez que eu faço algo, digamos, eu abortei, tá? Isso eu abortei por uma inabilidade. A inabilidade de saber valorizar a vida, o valor que a vida tem. Quando, na minha experiência de viver, eu começo a me dispor a experiências que façam com que eu possa integrar essa valorização, eu transformo. No momento que eu transformo, a experiência não é mais necessária. Então, não é um resgate, porque não é uma coisa que eu tinha e perdi, perdi, agora eu quero. Não. É algo que eu fiz pela ignorância. Aí isso ajuda a modificar. E aí o que é que nós vamos ver? Essas relações nossas são carregadas de emoções, vão estar o quê? Relacionadas a essas atitudes diversas, não são apenas fruto da nossa vontade e do meio ambiente, mas principalmente das experiências pregressas gravadas em nosso psiquismo, que foi o que eu busquei responder ao meu amigo lá atrás, que o nosso vínculo aí de programação está em torno disso. Então, toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. Isso tem que ser ampliado, porque a gente entende que há esse mar de elementos aí nos influenciando. Além disso, esse planejamento, nós fomos expulsos do Éden da ingenuidade e passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, nos submetendo a partir de então à lei de causalidade. Então, a partir daí, é porque nós vivíamos num paraíso. Sabe o que é o paraíso? É que minha cachorrinha vive. Ela chega para comer, não tem comida, ela não diz, cadê Fernando? Que diacho ele foi fazer? Mais uma vez esse cara está no centro de novo, me largou com fome? Não. Ela vai fuçar, não tem paciência, vai correr, brincar, fazer qualquer outra coisa. Então, o único paraíso que existe é da ignorância. Porque quando você desperta o senso crítico, você vai fazer o quê? Normalmente, você vai fazer essa análise crítica, esse olhar crítico. Então, aí vai vir a relação de causalidade. Porque ela parte ela parte desse ponto para se constituir. Então, quando tem um relato, olhe, o culpado por perder meus dedos foi isso, o culpado por eu conseguir tal coisa foi fulano, tanto para o bem como para o mal, em vez de entender que tudo reside em mim, eu atraio ali a relação com o outro. E com isso quer dizer que eu tenho que desprezar o outro? Não. Admiração, é algo fantástico, a relação de cumplicidade é algo fantástico, a relação empática é algo fantástico, mas eu não posso, em virtude disso, terceirizar para o outro algo que é de plena responsabilidade minha. Então, essa é que é a necessidade. Espera aí que eu vou abrir um pouquinho, que eu preciso pelo menos a gente dar uma andada. Porque quando vamos estar falando disso, é a ideia, então, de karma ou destino, quando a gente quer avaliar assim, e a pergunta de como será meu futuro. Como se, na realidade, isso estivesse pré-determinado. E a ideia é essa. Se você pensar em um caminho que você já tenha escolhido aí na sua vida, e pensar depois em um outro caminho, uma trajetória que você já fez para resolver qualquer coisa. E, depois disso, você volta agora, então, a partir do momento que eu estou chamando, para que você olhe para isso agora e veja como você pensou lá atrás, como você está pensando agora. E aí, então, notando as diferenças entre como você pensou antes e pensou agora, você possa rever agora 2 problemas seus atuais. E pensar aí na sua cabeça. E olhar da seguinte maneira. Eu pensei nos problemas passados, eu via daquela forma e hoje, agora, eu vejo de uma outra forma. Por quê? Eu avancei no tempo, a partir das experiências que eu tive. Da outra forma, pode ser tanto pé pior como pé melhor. Eu tenho 2 questões também por se resolver agora, só que eu estava achando que elas eram imutáveis, que elas iriam me engolir, que elas são maiores do que eu. Se você fizer, olhando para trás, que o olhar muda, significa que o que me possibilita me desamarrar do que me acorrenta a um olhar que me reduz frente ao problema que eu passo, é me cristalizar nesse momento do tempo. Não me permitir perceber que eu posso ir além. E como é que eu posso ir além? Através da empatia. No momento, então, que eu escuto o que minha amiga ali falou, e eu crio uma relação empática percebendo isso, eu estou abrindo aqueles horizontes que eu coloquei naquela imagem aumentando de tamanho. No momento que minha amiga fala aqui, que eu estou aqui com meu pai, com minha mãe, e eu entro nessa relação de empatia, eu posso ampliar a minha percepção da minha relação com minha filha. Então, veja, é essa capacidade de interagir com o outro de pessoa a pessoa, valorizando isto,
certo? Para se permitir integrar a experiência, que faz com que, então, as situações que a gente vive torne-se um processo de aprendizado que sai daquela ideia de que, para eu aprender, eu tenho que sofrer. Eu não preciso sofrer. Eu preciso, cada vez mais, me possibilitar uma relação empática para que, aprendendo, eu não precise passar por aquilo em mim, exatamente, porque na relação de empatia eu compartilhei com o outro, aprendendo também através daquilo. E aí, como é que isso é fácil? É quando eu me pergunto, frente às minhas questões atuais, onde eu estou? Ou seja, frente a esse problema, onde é que eu estou? Em que nível eu estou para buscar resolvê-lo? Com quem estou? Ou seja, o que é que eu atraio para estar próximo de mim, frente a esses problemas que eu estou aí lidando? De onde eu venho? Ou seja, o que é que eu tinha de background antes? O que é que eu tinha de aprendizado, de saberes antes, que eu estou utilizando agora, certo? E, por último, o que sei do mundo? Porque, às vezes, eu estou querendo dar um salto daqui para ali, e eu não sei que existe uma lei física que impede que isso seja feito com a força muscular que eu tenho e com o nível de gravidade que nós temos aqui. Se eu mudar a gravidade, eu consigo dar aquele salto. Então, se programar para coisas que ainda não consegue dar conta é um dos elementos que nos leva a nos frustrar e aí dizer que hoje é pior do que ontem. Não. Se eu não sei de onde eu venho, se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou programar aonde eu estarei? Então, eu preciso conhecer esses elementos para facilitar, então, a possibilidade de mudança que me leva a, integrando esses elementos, eu poder fazer, então, uma mudança e me tornar o escritor da minha própria vida, onde o questionamento me ajudaria exatamente a integrar o processo educativo, aonde eu vou perceber que eu sou a partir das relações estabelecidas com o outro. Então, se eu parar aqui e levar meia hora falando do meu amigo, depois de meia hora vocês conhecem ele, mas vocês conhecem a mim. Porque tudo que eu aponto nele são elementos que reverberam aí em mim, você consegue fazer essa leitura. Então, olhar-se desse jeito. Mas, além disso, é preciso perceber que você é um ser singular. O seu labirinto ali é particular, é seu. Então, ninguém é igual ao outro. Então, por isso que não adianta eu querer resolver o problema do outro, e eu brinco quando você fala, a gente, eu fiz a gente, não, é seu. Por quê? Os meus labirintos são diferentes dos seus. E aí, quando nós começamos a entender isso, fica mais fácil perceber como lidar com as inter-relações, e a partir daí, seja de encarnados ou desencarnados, nós nos tornamos cada vez mais aptos a perceber o que é que eu tenho feito de relevante na minha vida, o que é que eu fiz na minha vida que não foi legal, como a pessoa que eu sou hoje agiria nessas situações. Então, eu me descristalizo de ficar preso a um lugar para que eu possa me olhar dentro desse uso da razão, mas não para reprimir meus sentimentos, para reconhecê-los e lidar com eles. Pronto, você ia passar para alguém. Na verdade, você está indo numa linha de raciocínio tão fantástica que eu já desisti até de fazer a pergunta. Mas vamos lá. Vendo aquela imagem da criança, mais cedo, fazendo os estudos da ULI, né, que são colocados, eu fiquei com uma dúvida, porque, para mim, a ligação a escolha do planejamento, enfim, na hora da encarnação, né, da reencarnação, já era feita lá atrás. Ou seja, a personagem Heine, lá atrás, combinou com a personagem Maria José, que é a mãe de Heine, para o espírito vir e encarnar naquela família, né? Reencarnar naquela família. E dentro do estudo que eu fiz, eu fiquei na dúvida. Eu hoje me questiono, em que momento é que o espírito realmente é linkado ao físico na encarnação? O momento que entende-se como início da reencarnação seria na nidação. Outros defendem de outra forma, mas aqui o pensar, nesta casa, fala sobre o momento da nidação. Quanto à programação, vamos entender que sempre que eu coloquei aquela evolução, desde o Big Bang até cá na frente,
isso existe um automatismo em todo o processo da vida. Então, eu acerto lá que eu vou voltar através de minha amiga. Mas aí minha amiga, vivendo aqui meio loucona, certo? Toda gravidez ela aborta. Toda gravidez ela aborta. Eu vou ficar ali quantos anos esperando para vir? Nada. Minha amiga aqui está disponível. Vem o quê? Através dela. Porque o que nos atrai não é especificamente a relação eu e você, mas os conteúdos que existem nesses núcleos que nos afinizam. Então, veja, somos milhares de pessoas. Então, aquela história de vem João para José é uma descrição romântica. Porque imagina, tinha que ter alguém lá fazendo uma lista daqui para ali, se fulano não me aceitar, eu não reencarno. Não, eu vou reencarnar com outro. Agora, o que é que me conecta naquela família? Existem elementos que eu preciso despertar, que aquela família também, e nós criamos uma afinidade. Mas não é porque tinha que ser só com ela, não. Nos atraímos enquanto esses elementos. Se não é 1 mais 1, 2 mais 2. Lógico que, se estamos desencarnados e há essa interação, e ao retorno a pessoa anui com aquilo, beleza. Mas a maioria de nós, depois que chega aqui, não quer muito cumprir aquilo que, às vezes, se programou lá. Porque, frente ao contexto da vivência, começa a ter outros interesses. Então, alinhar isso depende desses aspectos. Então, não é tão exato assim. Então, veja. Agora, é a mesma coisa que o seguinte, eu pegar a galera daí do Alto do Coqueirinho, chamar para cá, ir para um restaurante japonês, o menu em japonês, todos são japoneses lá dentro, e eu digo para ela, escolha o que você vai comer. Como? Escolha, se é possível, a partir do conhecimento. Ah, mas e eu sei? Sim, e o que é que você sabe de você nessa encarnação? O que é que você assume dos seus conteúdos? Como é que você lidar com os seus medos, os seus traumas, as suas dúvidas, as suas inquietações? Porque é isso que vai dizer em que nível você está de planejar. A gente planeja aqui fazer uma dieta, não consegue. Imagina as experiências no curso do aprendizado que tem por aí. Nós estamos ainda em um estágio muito primário. É linda a descrição romântica, né? Mas é justamente dentro desses elementos que a gente pode vir fazer. Aliás, respondendo, inclusive, até a Kardec, né? Ele estava lá fazendo a psicografia do que nós herdamos dele, e aí diz assim, e se eu não quisesse, tranquilamente haveria outro. Se um não vai ficar aquilo esperando ali, não. Outro assume e aquilo vai adiante. Então, quando eu olho para responder-me a essas questões, é para começar a ter esse olhar mais esclarecedor sobre mim mesmo. Então, eu sou capaz de perceber o que é que houve de relevante, o que é que não foi legal, como eu hoje agiria nessas situações, porque aí eu posso perceber qual foi o grau de despertar que eu tive dali, do passado para cá. Sabe quem fazia isso legal? Agostinho. Todo final de dia ele parava e se perguntava, o que é que eu poderia ter feito melhor nessa minha trajetória? E a gente, às vezes, quer fazer isso uma vez por ano, que é no fim do ano, naquela festa legal, que a gente dá 3 pulinhos na onda, guarda os carocinhos dentro da carteira, certo? Não, é reflexão, é olhar o que você construiu na sua vida, tanto de positivo como de negativo, e ver como é que isso se constela. Inclusive porque coisas que você achou que era positiva, você vai descobrir que não era, coisas que você achou que era negativa, você vai descobrir que não era, você vai estar abrindo os olhos para essa maleabilidade da contextualização dos fatos, a depender da ótica que você utiliza ao analisá-los. Então, perceber que essa questão de não haver uma verdade absoluta, ela está contida nisso, porque você é um ser em contínuo processo de evolução. Cadê o bicho? Pronto. Então, o convite que eu tenho feito durante essa minha retórica aqui é que entenda que você se faz a partir da relação com o outro, mas que você também é um ser singular. Então é preciso que os dois se conversem. E eu entendo isso como o espírito conversando com o personagem. O personagem, porque a gente vai querer estar bem na foto. A gente está no lugar, a gente quer estar bem ali, a gente cria personas, máscaras que são, não é nenhum problema. Eu só preciso utilizar as personas ou máscaras. Eu não posso ser utilizados por ela. Então, eu, quando estou com minha mãe, que tem 82 anos, eu sou filho. Quando eu estou com minha filha, que tem 15 anos, eu sou pai. Eu não sou o mesmo com minha filha, eu o mesmo com minha mãe.
Quando eu estou fazendo uma aula, eu sou facilitador. Quando eu estou assistindo a aula, eu sou aluno. Cada um desses papéis exigem de mim determinadas posturas. E eu tenho que ter essa flexibilidade de poder migrar entre um e outro. Quando eu não tenho essa flexibilidade, que a gente vai dizer que está com a máscara cristalizada, aquela persona constelada, é assim, eu sou o mesmo no sentido ali. Normalmente isso vai estar amarrado a um viés, né, a uma distorção ali. Eu sou o mesmo. Digamos que em casa eu seja autoritário com minha filha e tudo, eu me coloco autoritário com minha mãe. Eu me coloco autoritário quando eu sou facilitador. Eu me coloco autoritário quando eu sou também aluno. Então eu fico cristalizado em um modelo de conduta, certo? Em um formato que funciona como um estigma na minha personalidade, que precisa ser o quê? Visto, dissolvido, para que eu possa me permitir ter mais flexibilidade na minha atuação. Então, a partir dessa conversa, eu acho que você abre esse olhar. E aí, o que é que eu queria acrescentar? Não é um processo educativo. De quem é o processo? Seu. Agora, pergunte. A pessoa que você se vê, que você se diz, o quanto essa pessoa é você ou ela responde às aspirações culturais? Ou seja, aquilo que é cultura. A cultura aqui, se eu tiver 3 mulheres, eu sou polígamo. Se eu tiver lá no Islã, não, isso é normal. Desde quando eu possa sustentá-las. Então, para entender que cultura e conduta vai estar amarrada a isso. A pessoa que você diz que você é, o que é que ela é repercussão das personas de vidas passadas? 2 irmãozinhos, ambos recebem a mesada, um é unha de fome, não gasta de jeito nenhum, certo? E o outro estoura a mesada toda, certo? Aonde cada um trazendo consigo o que ele traz ali das vidas anteriores, que dão a ele determinado direcionamento, que a gente precisa, então, assumir como elementos constitutivos. O que você é você ou são as suas aspirações familiares? Me tornei médico porque papai acha que médico era aquela coisa fantástica. Se eu quisesse ser professor do ensino primário, ele ia dizer que eu ia morrer de fome. E isso não é lugar para meu filho. Então, aquelas escolhas, aonde estão, quando eu estou dizendo que sou eu? E quando eu olho as conexões mediúnicas? Porque, às vezes, eu estou sendo marionete na mão dos espíritos. Normalmente, dentro dos vieses dos vícios, né? Seja ele alimentar, sexual, da bebida, da conduta, até determinadas condutas estão também alicerçadas nisso. Então, eu possa me olhar para ver. Olhar também o que é que tem a ver com relação às minhas aspirações próprias. Então, quando eu mexo em tudo isso, digo, e o que é que resta que sou eu? Para, a partir daí, eu perceber esse eu no processo evolutivo, no processo de autoeducação. E aí, dessa forma, então, eu me integro. E veja que agora é mais fácil, olhando para mim, eu perceber. Você lembra que eu botei antes aquele, como é? Aquele labirintozinho? Aquele labirinto é bonitinho. Quando eu comentei com a senhora que era romântico, né? Eu vou programar, que eu venho com fulano. É mais ou menos isso, o labirinto é romântico. Na realidade, seria isso aqui. Nós somos um mar de possibilidades. Um mar de possibilidades. Basta que possamos nos abrir para isso. Então, por isso que eu fiz isso naquela encarnação, eu tenho que passar por aquilo agora. Não, eu posso usar outras possibilidades de aprendizado, de integração e de mudança da minha própria jornada. Eu não sou um labirinto pré-definido, ou seja, eu sou uma promessa ainda não cumprida. Eu sou uma possibilidade de amor pleno. E isso faz com que eu entenda que, dessa forma, eu consigo lidar com as relações com os outros sem perder a minha singularidade. Sem ter que estar aqui respondendo às aspirações alheias, sem responder o que eu verdadeiramente quero em mim. E aí, a gente vai entender como é que eu posso integrar o livre-arbítrio. Mais uma vez, fazendo um modelo. Quer dizer que a forma é essa? Não, essa é uma argumentação que eu estou utilizando para compartilhar com vocês, buscando delimitar um pensamento, mas que pode ser construída de várias outras formas, onde esse convite para olhar para dentro de si mesmo, na forma de aprendizado, necessita que eu saiba olhar para as minhas dores. Porque se eu não consigo olhar para as minhas dores e, às vezes, assumir. Porque você lembra que eu falei de uma senhora de 82 anos que estava morrendo, que reconheceu que era o marido, e a filha do lado? Sim, minha filha, aí. A mãe tinha morrido, né? Eu cheguei de manhã, ela estava toda durinha lá, mas com aquele sorrisozinho no lábio, né? E ela do lado fez, não, tranquila, porque eu sou espírita, eu entendo isso. Eu fiz, mas vem cá, minha filha. Sua mãe você não vai ver mais. Ela morreu. Se permita viver o luto da sua perda.
Uma coisa eu já integrei isso e sinto de outra forma. Mas eu olhava para a pessoa e sentia aquele inverso. Era aquela estética de dizer, não, eu já entendi, é um espírito imortal. Aonde? Eu vou sentir falta. Agora, a diferença é que, entendendo que a vida continua, eu, em vez de estar sentindo falta e pensando negativamente, eu vou pensar positivamente. Mãe, a senhora já foi, nos encontraremos depois, porque eu sou um espírito tal qual você. E nós construímos muita coisa gostosa entre nós. Em vez de sentir a falta disso, eu sinto o valor que tudo isso tem. E sentindo esse valor, em vez de chorar, na realidade eu me emociono positivamente. Então eu guardo os momentos positivos. E o que houve de ruim, todo mundo tem dificuldades. Então eu tenho que aprender através delas. Então isso muda, porque dessa forma eu me liberto. E quando eu me liberto, eu me possibilito sair de um aquário para onde a liberdade plena, não, para outro aquário. Que a gente vai migrando de um para outro, cada vez em um maior, até, quem sabe, a gente chegar em algo que a gente diga que é o mar. Mas quando você disser que é o mar, tenha certeza, é outro aquário. Porque o mar não tem limite, quando você delimita, é um aquário só que de tamanho maior. E aí, então, as interrogações, certo, possam nos ajudar a fazer sempre esse diálogo, sendo sempre escritor da vida. E, dessa forma, aproveitar a janela de oportunidade, que é essa encarnação, e dizer o que eu quero fazer. Então, para ficar mais simples lidar com isso. E, dessa forma, você possa responder a você, e por que é que você não faz? Porque, até aqui, a gente faz, não faz? Tranquilo. Agora, tenha coragem, se lembra de Saulo e Paulo? Faça a mesma coisa. E possa olhar para você e dizer, por que você não faz? Agora, na hora que você for fazer isso, eu fiz um elogio à minha amiga aqui, na realidade é o movimento interno que ela compartilhou conosco. Não coloque a responsabilidade sobre os ombros de ninguém. Essa responsabilidade só é sua. Porque se você fizer isso, você será capaz de realizar. Agora, se você não fizer isso, você será capaz apenas de se queixar. Então, a ideia é que você deixe de ser aquele que se queixa, para ser aquele que é capaz de transformar e modificar a própria vida. Não através de um discurso, mas através das atitudes. E aí, dessa forma, então, você possa responder como é que você se transforma. E que eu concluiria o nosso trabalho dizendo, entenda essa reencarnação como um convite à responsabilidade e não à culpa. Um convite a aprender com o passado, em vez de se acorrentar nele. Um convite para ter resignação. Se eu rezar aqui para Nossa Senhora de Guadalupe, para Jesus, para qualquer entidade, meus dedos vão nascer? Então, tem situações que nós vamos precisar viver com elas. Agora, o problema não é a situação, é como eu vivo através dela. Então, a partir daí, nós vamos começar a entender um sentido de resignação que me ajuda a transformar a minha visão de mundo, olhando todos esses aspectos, como vocês relataram. E aí, saber usar o livre-arbítrio, aquele que a gente comentou. E transformar as experiências nessa encarnação como esse convite de educação. Agora, sabe o que é que tudo isso vai mostrar para vocês? Os seus equívocos e as falhas nas suas personalidades. Porque só assumindo isso aqui, a gente consegue dizer quais são os sacrifícios pessoais que eu preciso fazer para essa autotransformação. Esse sacrifício pessoal, visto dentro desse nível de consciência, será sacrifício e não sofrimento. E aí, então, dessa forma, esse espírito imortal que é você, vai se permitir, então, ir integrando cada um desses aspectos. E ao integrar cada um desses aspectos, a vida torna-se para você, de fato, um processo educativo, aonde então você se torna algo maior que tudo isso. É o que eu teria para falar para vocês sobre reencarnação, um processo educativo. Alguma pergunta? Ainda posso responder, que está ali já no limite.